Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do terceiro episódio da quinta temporada de The Boys. Um episódio que deu uma clareada grande aí no futuro da série, mudando a rota mesmo da série, né? Com toda a questão do vírus acabando. Vamos comentar sobre tudo que a gente teve nesse episódio, o que vai acontecer com o Ryan após esse terceiro episódio. Então, vamos pro vídeo. Já começamos falando do próprio Ryan. O episódio já começa nos mostrando aonde tá o moleque desde esse tempo todo da quarta temporada, né? Ryan está vivendo lá sozinho na Rússia. Ele, no caso, não está vivendo ali, mas os oficiais da própria VOT estão caçando o moleque. Muito por conta do Capitão Pátria, que deve ter pedido mesmo pra caçar o Ryan, até porque durante o episódio o próprio Capitão lamenta não ter o seu filho perto dele. Óbvio, ele mata todo mundo em volta porque ele tá se escondendo. Ele agora é um fugitivo. Ele só tem contato com uma pessoa que é a Zoe, que inclusive a gente já vê durante o episódio, os dois se encontrando, tendo aquela conversa, e o plano dos dois é meio óbvio, matar o Bruto. A Zoe querendo vingança pela sua mãe, Victoria Newman, que foi morta pelo próprio Bruto, enquanto o Ryan também tem toda a sua vingança pelo Bruto, por toda a escrotice que o Bruto já fez na vida dele, e que ele faz mais uma vez nesse episódio, e que a gente vai comentar daqui a pouco. Ainda falando sobre Rússia, vemos aquela referência na TV, aquela apresentação e com toda a história verdadeira do Soldier Boy e mostrando que ele tem ligações com a política atual da Rússia. O cara fechou acordo com o Putin contra a Ucrânia. Mano, o que The Boys faz é genial, né? Os caras misturam literalmente tudo que é possível, mistura tudo ali dentro daquele liquidificador que é a série, tá ligado? E sai essas bombas aí, né? Não literais, mas essas bombas como Soldier Boy fazendo acordo com o Putin contra a Ucrânia. Tipo assim, pô, o maior absurdo do mundo, né? E a gente vê durante aquilo tudo ali que o Capitão Pátria fica louco, mais do que ele já é, por conta dos holofotes que só estão voltados para o Soldier Boy novamente. Ele tá louco por isso tudo, até porque, cara, a única pessoa que bate de frente com ele é o Soldier Boy. O próprio Soldier Boy durante o episódio chama ele de decepção. Vemos aqueles flashbacks do Capitão Pátria, das decepções, né? O Stan Edgar falando que ele é um bosta, entendeu? Que ele não presta. Ele realmente tá aceitando que ele é uma decepção, sabe? Ele tá ficando ainda mais louco. Ele tá ficando muito mais louco do que ele já era. Tanto por ele tá perdendo as atenções pro Soldier Boy, por conta do seu filho que tá longe dele, e ele, querendo ou não, sente algum tipo de falta, e pelo Soldier Boy afrontar ele. Tipo assim, o Soldier Boy fala o que quiser com ele, que ele fica pianinho com o rabo entre as pernas. Você nunca viu o Capitão Pátria fazer isso com ninguém. A própria Espoleta faz isso aqui, né? Até porque o Soldier Boy tá roubando tudo dele. É a fama, é tudo, entendeu? Ele tá batendo de frente com ele, roubou a própria Espoleta. O maluco meteu na Espoleta durante o episódio, moleque. E ele fala abertamente durante a relação dos dois lá que ele só tava fazendo aquilo ali por vingança contra o Capitão Pátria, tá ligado? O Capitão Pátria até chama o Soldier Boy de volta pros dois terem, né, ainda uma parceria pra tentar encontrar ali o V1, né, que é o V original. E o Soldier Boy não quer papo com ele, tá ligado? O Soldier Boy tá puto e com razão. Até porque ele serviu de cobaia pro vírus dos supers que poderia ter funcionado no Soldier Boy, tá ligado? Ele poderia ter morrido com aquele vírus e o Capitão Pátria só usou ele de cobaia. Então o Capitão Pátria fica com o rabo entre as pernas com o Soldier Boy. E quando eu falo que ele tá mais louco do que nunca, o maluco tá tendo aquelas visões com a Madeleine, moleque. Ele tá vendo a Madeleine aparecendo pra ele como se estivesse saindo do céu, tá ligado? A Madeleine é uma santa na visão do Capitão Pátria. Ele tá tendo visões. O maluco tá ficando alucinado. O maluco tava tomando banho numa banheira de leite materno, tá ligado? De uma UTI, sabe? O maluco tava bebendo leite numa garrafinha Stanley ali na frente da Sábia, da Espoleta, tá ligado? O maluco tá ficando mais maluco. E se você achava que o Capitão Pátria não poderia ficar mais louco, ele tá ficando ainda mais louco. O maluco tá vendo a Madeleine, tá ligado? E aquele conselho dela absurdo, falando que quem é ele perto de Jesus Cristo, o Capitão Pátria ele pode ser maior do que Deus, tá ligado? Que ele precisa matar, exterminar todo mundo que é contra ele e só vai sobrar as pessoas que gostam dele. Tipo assim, que discurso absurdo. E talvez ele tenha essa visão da Madeleine Santa há muito tempo. A série só nunca mostrou isso pra gente, mas talvez ele tenha essa visão mesmo há muito tempo e a gente nunca tenha visto. Mas o que o Capitão Pátria quer
É o V1. E o que é o V1, cara? Isso aqui já foi mostrado pra gente lá na segunda temporada de Gen V. A gente sabe uma pessoa que pode ter o V1. O próprio Godolkin, cara. O Thomas Godolkin pode ter o V1 junto com ele. E é o que todo mundo agora vai querer. É o Capitão Pátria querendo o V1, até porque é o V que tá no sangue do Soldier Boy. É explicado pela própria Sabia que o Soldier Boy não morreu pro vírus por conta do V1, que é um V puro, é a primeira geração do V, e por isso o Soldier Boy não envelhece, por isso o Soldier Boy não morreu pro vírus. Então quer dizer que o V1 é imbatível? Negativo, né? Se criar um vírus sobre o V1, ele vai atingir o Soldier Boy, por exemplo. E fora que ainda tem teorias de que o vírus ainda pode desenvolver dentro do Soldier Boy, sabe? Ele pode ter alguma consequência por conta do vírus, até porque teve consequência instantânea na hora. Ele só não morreu, mas o vírus pode matar o Soldier Boy com o tempo. E talvez essa seja a salvação de todo mundo, porque agora também eles estão sem o vírus. Após a Zoe encontrar com o seu pai Samir, né, e eles descobrirem toda a mentira que estava sendo contada pelo Bruto, até porque o Bruto falou pro Samir que a Zoe tinha morrido, entendeu? O Samir acreditou que a Zoe tinha morrido, enquanto a Zoe acreditou que seu pai estava morto, e é o fim do vírus super. O maluco dizimou todas as amostras que eles tinham. Então, cara, toda a rota da série agora mudou pra caramba. É óbvio, o Bruto vai botar ali o francês pra tentar fazer um novo vírus, mas o que pode salvar eles é o vírus antigo. Até porque até eles acharem o V1, cara, vai ser uma corrida muito doida, porque o Capitão Pátria quer o V1, entendeu? Os The Boys, né, a rapaziada do Bruto quer o V1 também, e vai ser uma guerra, e eles nem sabem aonde tem o V1. Possivelmente a Marie Monroe deve entrar na história nesse momento, até porque, como eu falei, Thomas Godolkin tá vivíssimo, como a gente viu na segunda temporada de Gen V, então ele pode ser a própria chave para encontrar o V1. Então a Marie Monroe e seus amigos podem ajudar justamente nessa questão, sabe, de realmente tentar encontrar o V1 ou alguma coisa desse tipo com o próprio Thomas Godolkin. Mas, por enquanto, o vírus que eles tinham vai ser estudado pelo francês, e o francês vai tentar criar algo em cima daquilo ali. E como eu falei, cara, ele ainda pode funcionar. O vírus, né, para o Super, pode ainda ter consequências dentro do Soldier Boy, mas isso pode levar tempo por realmente ele ter o V1 dentro de si, cara. Mas o V1 ainda pode ser uma vacina, como a própria Anne teoriza durante o episódio, o Rio também teoriza. Eles podem usar o V1 justamente para proteger quem não é, né, quem não tem o V1 dentro do seu sangue, que no caso seriam os supers que sobreviveriam ao vírus dos supers, como os supers que têm V1, como o Soldier Boy, e eles poderiam injetar o V1 na Anne, na Químico, sabe, para tentar sobreviver, eles conseguirem sobreviver a toda a dizimação que vai ter dos supers no final da série com o vírus super. Isso talvez não dê nem certo. A própria Anne teoriza que ela vai ganhar um monte ali de pau nela, né, cara? Pode dar, né, efeito colateral com certeza por eles já terem o V normal dentro do corpo deles. Mas ainda assim, pode também servir como um tipo de vacina. E por isso eles vão se encontrar ali com o Stan Edgar. O Stan até questiona que por que não é a Marie. E isso explica, né, a ligação que eles têm desde a segunda temporada de Gen V. O Stan Edgar se encontrando com a Marie Monroe, com todo o grupo, mas ele acaba se encontrando com a Anne e o grupo de The Boys, que eles vão conversar sobre o V, eles estão tentando achar o V1 e nem o Stan Edgar sabe onde está o V1. Mas qual é o plano do Stan Edgar? Voltar pra VOT. É literalmente o único plano dele ali. Ele conversa com o Leitinho no final, ali mais pro final do episódio, e é literalmente o que ele fala pro Leitinho. É o meu plano, cara. Eu só tô fazendo isso aqui, dizimar os supers pra voltar pra VOT e continuar tudo que eu planejei sem os supers. O Leitinho, óbvio, fica puto com tudo aquilo ali, né? E ele tá acabado, inclusive, né, coitado do Leitinho. O maluco tá se embebedando, tá fumando charuto do Stan Edgar, o maluco tá na merda, né, cara? Então a gente vê aquela conversa e é a única motivação do Stan Edgar tá tentando achar o V1 e matar os supers também, porque ele só quer voltar para a VOT. É o único plano dele, tá ligado? Vemos também dentro daquele bunker do Stan Edgar o Maverick, filho do Translúcido. Cara, que crossover absurdo. O Translúcido com todo mundo de The Boys, que matou o Translúcido, né, cara? O filho dele, o Maverick, acredita que quem matou o Translúcido foi o Capitão Pátria, e por isso ele não tá bravo e nem puto com ninguém. Óbvio, Stan Edgar também mentiu ali pra ele, né? Até porque ele precisa, o próprio Stan Edgar precisa da rapaziada, né? Dos The Boys também. E por isso ele mentiu pro filho ali do Translúcido, do Maverick. Mas também que não deu certo, né? Ele vai atacar depois o Profundo, o Black Noir no episódio e acaba descobrindo a verdade. Até
porque foi o Profundo que achou mesmo ali a maleta com os destroços dos translúcidos no meio do mar, né? Então ele até tenta ajudar o Profundo, mas também não vai pra frente, porque aquela louca lá careca de Gen V mata, explode o Maverick durante o episódio, naquela luta até legal dele com o Huey que, né, tem toda aquela conversa de superação com o Maverick até aceita no primeiro momento. Óbvio que ele não ia aceitar depois, né, descobrindo que quem matou foi a rapaziada de The Boys. O cara também não sobreviveu muito tempo, né, coitado? E acabou morrendo, também sem explicação, né? O maluco ajudou a rapaziada do Profundo ali e acabou explodindo todo, coitado. Não foi muito pra frente também, né? E vemos novamente, falando sobre o Ryan, Zoe, Bruto e tudo mais, o encontro do Ryan com o Bruto. Esse encontro que a gente já estava esperando desde a conversa do Ryan com a Zoe. É óbvio, cara, que ele não vai receber o Bruto tão bem, até porque o Bruto foi sempre um escroto mesmo ali com ele. Porém, o Bruto explica pra ele o grande plano de morte dele. Você tem que se encontrar com o Capitão Pátria pra tirar ele da Torre dos 7. Esse é o plano deles. Eles iriam aplicar o vírus ali super no Capitão Pátria antes dele achar o V1. Ok, plano muito bom do Bruto, mas ele precisaria de alguém pra tirar ele da Torre dos 7. E que no caso seria o seu filho, até porque ele sente falta do Ryan. O Ryan até topa, porém ele entende qual é o plano do Bruto. Esse plano de morte não é só pro Capitão Pátria, é um plano de morte para o próprio Ryan e pro próprio Bruto, até porque o Ryan também vai morrer com o vírus super. Ele vai se sacrificar por um bem maior. É o que o Bruto explica pra ele, cara, não tem o que fazer. Tipo assim, você vai ter que morrer, sabe? Enquanto tiver super dentro da Terra, vai ser um perigo pra todo mundo. Então eu, você, o seu pai, todo mundo tem que morrer com o vírus super. Vai ser melhor pra todo mundo. O Ryan até aceita no primeiro momento, né? E depois, óbvio, ele mais uma vez se decepciona com o Bruto, é enganado pelo Bruto. O Bruto também, mais uma vez, é um escroto desnecessário com o Ryan, tá ligado? Falando com ele depois lá no bunker do Samir, que, pô, só chamou ele pra tirar o Capitão Pátria da torre, porque ele não consegue bater de frente, ele é só mais um molequinho qualquer, sabe? Ele não tem força pra bater de frente com o Capitão Pátria. Enganou mais uma vez o Ryan, e é talvez por isso que o Ryan vai bater de frente com o Capitão Pátria, até mesmo pra tentar provar algo para o Bruto. É óbvio que ele não iria conseguir, mas a gente vai falar mais disso aqui daqui a pouco. E a gente vê também que os dois estão se tornando versões de quem eles mais temiam. O Bruto já se tornou, né? Desde que a Becca foi sequestrada e desapareceu pela VOT lá na primeira temporada, o Bruto já tinha se tornado quem ele mais temia, o seu pai. O coisa que ele menos queria, ele já tinha se tornado, sabe? A gente vê essas cópias paternas do próprio Ryan. O Ryan até pergunta pro Bruto se ele poderia se tornar o pai dele, porque o Ryan também tem medo de se tornar um Capitão Pátria. E querendo ou não, ele também já se tornou. Não a ruindade e a monstruosidade que o Capitão Pátria é, mas ele já se tornou uma versãozinha de Capitão Pátria, que quer vingança, que quer matar, que mata, ó, sem pensar duas vezes. Ele já se tornou uma coisa que a Becca nunca quis, como o próprio Bruto fala com ele. E talvez isso seja responsável pelo Ryan ter ido atrás do Capitão Pátria, como eu falei. A gente vê ele caçando o seu pai e só querendo saber a verdade, se realmente o Capitão Pátria estuprou a Becca. E óbvio, né, cara, isso aconteceu, a gente viu isso acontecendo desde a primeira temporada, e o Ryan conseguiu ver pelo próprio coração do seu pai, que ele tava mentindo quando ele falou que não. Ele tenta bater no Capitão, o Capitão nem se move. O Ryan realmente não tinha poder pra fazer isso aqui. Ele morreu, a gente vê aquela cena absurda, cara. Capitão Pátria amassando o Ryan na porrada. A gente vê até o Bruto no final do episódio chegando ali, vendo o Ryan daquele estado, e vemos que o Ryan não morreu. Ele tá acabado, mas ele não morreu. Talvez ele nunca mais faça o que ele tentou fazer, porque agora ele tá paraplégico, e talvez até tetraplégico. Pelo que parece, o Ryan quebrou a coluna, rapaziada. A gente viu aqui na cena, quando o Capitão Pátria joga ele naquelas caixas de madeira, aqueles caixotes, ele fica com a coluna completamente torta, cara. Que cena absurda, sabe? E ele não consegue se movimentar. Ele até tenta, mas não consegue. E talvez esse seja o espelho da própria decepção que o Capitão Pátria é para o Soldier Boy. O Soldier Boy fala pra ele que enquanto ele não tiver o V1 no seu sangue, ele vai ficar andando de cadeira de rodas. E é isso que o Capitão Pátria faz com o seu filho aqui. Então talvez é só um espelho do que ele ouviu do seu pai, Soldier Boy. Ele tá refletindo no seu filho. Ryan agora não tem muito como ajudar com os seus poderes. Talvez ele ainda possa se regenerar, mas vai demorar muito tempo. Ele, por enquanto, tá paraplégico, cara. O cara não vai conseguir andar, sabe? Ele vai ter que ajudar a rapaziada do Bruto de forma completamente diferente. Mas na porradaria, isso aqui é praticamente impossível, rapaziada.
A gente vê então esse ciclo infinito da VOT, como o próprio Hughie fala com a Annie e como o próprio Stan Edgar falou com o Leitinho também naquela cena que ele fala que quer dominar a VOT de novo. Esse ciclo é infinito, sabe? Por exemplo, o Hughie e todo mundo vai matar o Translúcido, vai matar algum super e no final os filhos vão sobreviver, vão atrás deles, eles vão matar de novo, os filhos vão vir, eles vão matar de novo e é um ciclo infinito, como o próprio Stan Edgar falou mesmo, sabe? Esse ciclo nunca vai mudar. Um super sempre vai existir. E o Hughie fala com a Annie, né, que eles não precisam matar todo mundo. Tem gente inocente, tem gente que só quer se vingar pela morte do seu pai. E por isso esse ciclo nunca vai acabar. E é por isso que a solução do Bruto é literal, sabe? Matar todos os tipos de super que existem. Seja inocente, seja culpado, porque aí os supers vão acabar de vez. Isso é a solução para o plano do Bruto? É, mas muita gente inocente vai morrer. E não é o que o Hughie quer. Mas a relação dele com a Annie também já não tá muito boa, cara. Desde que começou essa quinta temporada, desde o final da quarta temporada, a relação dos dois não está muito boa. E a Annie acaba achando, né, que o Hughie tinha morrido naquela cena que o Maverick morre, e ele não morre. Mas a Annie ainda sente esse tipo de culpa, sabe? A Annie fala com o Hughie no final do episódio que era melhor ela ter continuado sozinha. E ela vai embora, abandona o Hughie mais uma vez ali, sabe? Deixa o maluco jogado, porque ela não aguenta ver o Hughie morrer. Sabe, se ela vê o Hughie morrer na sua frente, ela vai ainda ter uma culpa muito maior. Ela já tá com essa culpa e já quer se sacrificar ali com o vírus do super, e agora ela tá pior ainda, porque agora ela tá com medo do Hughie morrer, e ela não sabe o que ela faria se o Hughie morresse. Ele quase morreu nesse episódio, então ela tá ainda, cara, com a mente muito ocupada. A mente dela tá muito cheia, e cara, isso aqui é muito difícil pra Annie, sabe? Ela também vai demorar pra lidar com isso tudo e com toda essa situação. Mas, pra quem vem o karma instantâneo, não é pra Annie, pro Hughie, pro Bruto, pra ninguém, é pro Stan Edgar, sabe? O maluco achou que tinha botado todo mundo na merda, mas foi pego pelo Black Noir e levado até o Capitão Pátria pelo Profundo, até porque o Profundo tá com ciúme o episódio inteiro, tá com ciúme, sempre esteve com ciúme, porque o Capitão Pátria chamou ele, ó, de tabela, nem era pra ele tá lá, e por isso que ele inclusive apaga o Black Noir, né? Black Noir fica jogado na beira da estrada e ele mais uma vez não demonstra emoção e não fala nada nesse episódio. A minha teoria, a teoria de que eu acho de todo mundo que lê os quadrinhos, de que o Black Noir já foi substituído de novo, isso pode estar acontecendo, tá? Ele pode ainda ser uma cópia do Capitão Pátria e ele pode ser substituído de novo, por isso que ele tá tão diferente do seu substituto lá na quarta temporada. Eu ainda acredito nessa teoria, né? Mas o Stan Edgar foi levado ao Capitão Pátria e, cara, com certeza o Capitão não vai matar ele de primeira. Como a gente viu, o Capitão ali fala com ele no ouvido e fala que eles têm muita coisa pra conversar, mas a vingança vai vir forte, tá? O Capitão odeia o Stan Edgar com a maior força do mundo e a gente sabe disso aqui muito bem, cara. Vai dar merda pra ele e, cara, a coisa vai feder muito grande, cara. A gente já tem essa noção do que vai acontecer agora nos próximos episódios. O plano deles principal com o vírus do super foi por água abaixo. O francês vai ter que arrumar um jeito de criar um novo vírus super e ainda um vírus com o V1 para o Soldier Boy, por exemplo, sabe? Eles têm que pegar o V1 antes do Capitão Pátria. A coisa tá na merda, sabe? Tá todo mundo na merda, mas eu gostei bastante desse terceiro episódio. Já mudou a rota total, cara. Agora eles vão ter que se virar pra caramba e vamos ver o que vai acontecer com o Ryan, que eu acredito que pelo menos só ficou paraplégico por enquanto. Ele ainda pode se recuperar disso aqui. Comenta o que vocês acharam desse terceiro episódio, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, rapaziada!